constrangido, sabe? Essa graça dele tem me constrangido, porque graça é o que? Favor imerecido. Então eu tenho crido mais e mais que eu não mereço, mas mais e mais Deus tem falado que Ele me ama. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus Ele tem me tomado de uma forma diferente, sabe? Uma verdade que eu não tenho nada na minha vida. Eu tenho louvado muito a Deus por isso. Glória a Deus, Pai. Deus Ele é um Deus de oportunidade. Deus Ele é um Deus que não desiste de nós, porque foi pago um alto preço pela mim e pela sua vida. Então, isso é louvável. Significa a gente dar lugar para Deus mais e mais, glorificar mais e mais o nome do Senhor. Amém? Deus tem colocado, tem falado comigo há vários dias já, algumas semanas já nesse texto que vamos meditar nessa noite. Mateus 14, versículo 22 em diante. E aí? Glória a Deus pela vida de cada irmão aqui nessa noite. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Sou grato de estar aqui, Pai. Não está na Cracolândia, não está na rua, está no boteco, Pai. Obrigado, Deus. O que o diabo tem para nós, irmão, é isso aí. Mateus o quê, meu irmão? Matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus ele tem vida em abundância para nos dar. Esse Jesus está aqui nessa noite. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, eu quero frisar aqui no versículo 22, que a Bíblia nos fala aqui que logo a seguir Jesus compeliu os discípulos a embarcar e a passar adiante. A palavra compeliu, o significado dela no dicionário bíblico é obrigar, é insistir, né? É ordenar. Tem algumas traduções da Bíblia que não sei qual que é a tradução sua, mas vai falar a Bíblia aí que ordenar. Ordenar. E ordenou Jesus que entrasse no barco. Obrigou. Eu fiquei muito assim, Deus obrigar alguém a fazer alguma coisa, como que é isso? A palavra de Deus fala que Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer fazer. E eu fiquei muito confrontado com essa palavra. Esses dias estudando, procurei, peguei outras versões, peguei dicionário, pesquisei, entendeu? Então muitos homens vão falar que Deus não obriga nós a fazer nada. E eu caí em si, que eu creio também que Deus não nos obriga a fazer nada. Ele pode
pedir, Ele pode insistir, Ele pode ordenar. E por que a minha Bíblia está compeliu? Ou obrigou? Porque Mas tem situações, ideia pequena realmente. tem situações na nossa vida, eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus que não desiste da gente. Deus é um Deus que Ele sempre vai insistir nisso, por nossas vidas. Deus Ele sempre vai ter uma nova oportunidade para nos dar. Glória a Deus, Pai. Deus sempre vai ter um novo caminho para a gente seguir. Glória a Deus. Encontrar com Ele. Vai ter situação na nossa vida, irmãos, que é necessário a gente ser obrigado, né? A buscar uma mudança, a querer uma mudança. A vida em si vai nos obrigar. As circunstâncias. Eu louvo a Deus porque eu entrei numa situação, irmãos, que para mim já não tinha mais volta mais. Mas Deus na sua infinita graça, Ele veio novamente e insistiu comigo. Vem que eu quero te levantar novamente. Quantas vezes Deus tem insistido conosco, irmãos? Quantas vezes a gente tem ouvido o Evangelho de Deus? A palavra de Deus fala que o Evangelho é poder. A palavra de Deus vai falar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Aquilo que tem nos aprisionado, a palavra de Deus tem poder para destruir. Quando nós participamos do culto igual esse aqui, irmãos, se Deus abrisse nossos olhos espirituais, cadeias estão sendo partidas, quebradas nesse momento, através do poder do Evangelho. Isso é forte, irmãos, é impactante. Isso aqui não é só mais um culto, não. Isso aqui é um culto que Deus faz presente. Então aqui nossa vida pode ser mudada. Aqui nossa vida pode ser transformada. Daqui podemos sair daqui transformados, irmãos, para uma nova vida. Daqui podemos sair daqui para viver um milagre. Nem tudo na nossa vida vai ser fácil. Talvez Deus vai nos chamar e vamos ter que passar por uma tempestade. Talvez Deus vai insistir conosco, vai nos dar a oportunidade, mas teremos ainda assim de passar por uma tempestade. Porque a gente plantou coisas ruins, então a colheita é inevitável. Mas há uma promessa na Bíblia que Deus sempre vai estar conosco. Deus nunca nos desampara. Eu louvo a Deus porque mesmo longe do caminho dele, Ele sempre esteve comigo. Glória a Deus, Pai. A poderosa do Senhor sempre estará sobre nossas vidas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Quantas vezes o inimigo tentou ceifar a nossa vida e Deus não permitiu. Porque Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, irmão, esse propósito vai cumprir, porque Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e para concluir a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Basta a gente dar lugar, basta a gente buscar, obedecer, agarrar essa oportunidade que Ele nos dá, a todo dia, a todo momento, de ter esse encontro com Ele, de buscar a presença dEle, de render graças a Ele, de ter esse culto racional que o Alisson mencionou aqui. Um culto racional. O culto, irmãos, ele começa aqui, ó. O culto não começa aqui, não é às 7h30, não. Ele começa quando você acorda. Glória a Deus, A Pai. gente coloca o pé no chão, irmãos. Ali começa o nosso culto racional. Ali já temos que começar a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Porque Deus é bom. E a bondade dele dura para sempre. Quantos, nesse exato momento, não está no cárcere, não está no leito do hospital, não está debaixo de 7 palmos já? Quantos não está com a morte decretada nesse exato momento e Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui nesse momento? Sadios, né, com fôlego de vida para adorar Ele, para alcançar aquilo que Ele preparou de melhor, que é a salvação eterna, que é uma vida eterna. Esse sofrimento aqui vai passar, irmão. Vai acabar se a gente alcançar a salvação eterna. Tem 2 eternidades preparadas para nós. Uma no inferno e outra com o Senhor, na glória. A gente que tem a oportunidade de escolher ela. E o Senhor a cada momento nos dá essa oportunidade. E Jesus, ele compele aqui os discípulos aqui, e eles entram nesse barco aqui, eles entram naquele mar ali,
Jesus sobe o monte para orar, e aqueles homens ali, dentro daquele mar, estava estudando aqui esse texto aqui, talvez Jesus compeliu eles ali, porque eles estavam com medo de voltar para Galiléia, porque João Batista acabou de ser morto. Talvez eles estavam com medo de voltar para lá e acontecer a mesma coisa. Mas Jesus obriga eles a ir aqui entrar no barco. Se levanta ali uma tempestade ali, irmãos, e aqueles homens lá começam a ficar desesperados, irmãos. Sabe, esse dia comecei a ficar desesperado lá. Porque a gente planta, né? A gente sai da presença de Deus, a gente planta muita coisa ruim. E aí, uma hora chega o que? A colheita. Por mais que você volte para a presença de Deus, vai chegar a conta. Entendeu? E eu fiquei um pouco desesperado. Falei, poxa, agora vai vir. Já começou a vir algumas cobranças, umas coisas assim e tal. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado graça. Entendeu? As coisas têm se resolvido. É melhor a gente colher uma mal semeadura com Deus do que ficar sofrendo debaixo da unha de Satanás, sendo humilhado pelo diabo. É verdade, Senhor. Então aqui Jesus ele obriga, compele os discípulos a entrar no mar, se levanta uma tempestade aqui, irmãos, né? E Jesus lá do alto, lá do monte, lá ele vê. Jesus ele vê a dificuldade que nós enfrentamos todo dia. Jesus ele sonda e nos conhece. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele sabe onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Ele te conhece muito bem, irmãos. Ele sonda e nos conhece. Antes mesmo da palavra vir à nossa boca, ele já conhece ela. Então Jesus sabia que aqueles homens estavam passando por uma dificuldade naquele momento ali. Sabia que eles estavam com medo, até mesmo numa situação que talvez eles dominassem alguns deles, porque alguns aqui eram pescadores. Mas naquele momento ali de luta ali, que se levanta essa tempestade aqui, eles tiveram medo. E o fato que eles gritavam de medo. Agora você imagina uns homens velhos ali gritando, desesperados de medo ali, daquela embarcação. Mas quem conhece o mar aqui sabe o que é o mar revolto. É feio de ver. Agora você imagina a noite ainda. Que eu falei que o horário que eles estavam aqui, desse mar aqui, era entre 3 às 6 horas da manhã. Então, estava de madrugada, no meio do mar. Naquela época não tinha lanterna, não tinha nada. Não tinha um cilindrinho para clarear, né? Eu acho que tinha só aquelas candeias, né? Candeeiro, talvez. Esses homens ali estão ali no meio daquele mar tumultuoso ali. E Jesus lá do alto vê, irmãos, e vem te encontrar eles. A dificuldade de Jesus sempre vem ao nosso encontro, irmãos. Ele sempre vem me socorrer. Eu louvo a Deus porque todo momento difícil que eu tive na minha vida, eu tenho certeza absoluta hoje, pastor, Jesus ele veio ao meu encontro. Ele veio e me socorreu. Diante da angústia, do desespero, do medo, da dificuldade, do problema, da adversidade. Eu não sei qual que é a situação que você está passando hoje, não. Mas Jesus está aqui, Ele está ao seu encontro, está vindo ao seu encontro. Ele está diante de ti nessa noite aqui para te ajudar, para te amparar, para te chamar para caminhar sobre as ondas, né, no meio do mar, bravo, nervoso ali, no meio da dificuldade, te chamando para você caminhar sobre as águas e viver um milagre. Milagre da libertação do álcool, da droga, milagre de uma vida nova, transformada, milagre da cura. Jesus me chama a viver um milagre. Louvo a Deus que eu tive o prazer, o privilégio de caminhar, de viver um milagre da libertação da dependência química. Aquilo que é impossível hoje para a medicina é a cura dependente química. Não tem cura, a medicina fala, mas Jesus ele cura, ele pode transformar a nossa vida. Jesus ele pode fazer ser liberto do vício, do álcool, da droga, de qualquer coisa. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Deus liberta, Pai. Deus cura, Pai. Esse milagre, irmão. Deus é... Mas, infelizmente, teve um momento da minha caminhada que eu deixei o inimigo minar minha fé. Que eu olhei para o lado, que eu olhei para mim, achei que eu era forte, que eu podia, que era eu que estava caminhando sobre as águas, que era eu que fazia. E não é assim, irmão. Porque Pedro, Jesus chama ele e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro, só ele e Jesus que caminhou sobre as águas. Pedro, ele veio com um milagre do impossível, o sobrenatural aqui. A experiência que Pedro teve. Pedro foi ousado, no meio de 12, de 11, ele foi ousado e pede para Jesus para ir caminhar. Você tem pedido em sido ousado para Deus te libertar.
com esse coração que Pedro teve aqui, com essa fé que Pedro teve aqui, porque ele teve fé. Porque se caminhou, se ele deu pelo menos um passo em cima da água, ele teve fé. São isso que te chamaram, irmão, com a caminhada de fé, acreditar naquilo que é impossível sobre nossas vidas. Há um caminho, podemos ser libertos em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Pai. Nova. Podemos ter o melhor de Deus, né? Eu vivi esse milagre. Pedro viveu esse milagre aqui. Pedro começa a caminhar, mas no momento da caminhada dele aqui sobre esse milagre aqui, sobre o mar, ele começa a olhar a dificuldade, ele começa a olhar as ondas, o vento contrário. Eu acho que é aí que ele caiu em si, poxa, mas eu tô. A pessoa fala eu tô, já está caído. Né? Jesus fez um milagre aqui, fez Pedro andar. E irmãos, então é muito importante, irmãos, a gente buscar ter fé. A fé ela vem através de quê? De ouvir a palavra de Deus. E aqui é um lugar onde que vocês têm a oportunidade de ouvir a palavra. Fiquei aqui 15 dias aqui. Eu louvo a Deus por esses 15 dias, porque para mim foi como se fosse 10 anos que eu estava aqui. Porque foi intenso, entendeu? Deus me levou a se dedicar, a ler a Bíblia, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Meditar de verdade na Bíblia, acreditar de verdade na palavra de Deus. Quantos milagres que a palavra de Deus nos fala, nos conta. Quantos registros de milagres, quantos registros de homens que tinham causas impossíveis e Deus fez ser possível. Quantos homens viveram milagre? E por que nós não podemos viver um milagre? Da libertação, da cura, do homem transformado. Fé, tem que ter fé, acreditar, ter propósito naquilo que você vem fazer aqui, ter certeza, não querer. O primeiro passo é a gente querer. O segundo passo é a gente colocar Deus na frente. Tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Vamos caminhar sobre as águas. Vamos viver um milagre. Amém? E Pedro, ele olha tudo isso aqui, essa dificuldade aqui, o que estava acontecendo com ele aqui, irmãos, e ele começa a afundar. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que se cuidar, irmãos, tem que se manter firme, focar em Jesus. Pedro, ele perde o foco aqui e ele começa a afundar. Mas eu viajo muito na história de Pedro. Ele é um cara, para mim, sem igual. Entendeu? Quando ele começa a afundar ali, ele faz uma breve oração. E Jesus ouve ele. Ele fala: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Uma oração curta. Eu acho que talvez a mais curta da Bíblia aqui. Salva-me, Senhor. Se a gente pedir para o Senhor nos salvar, com uma dificuldade de sofrimento, angústia, aqui é o lugar, irmão, que Deus separou para você ter esse momento com Ele, para você clamar e ver Ele te responder, ver Ele agir sobre sua vida, porque Ele já agiu na verdade. Só de você estar aqui, só de nós ter tido uma porta aberta para ter passado por uma comunidade, para estar na comunidade, isso já é um socorro de Deus já na nossa vida. Amém, glória a Deus, Pai. Glória a Deus por isso, amém.